Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos aqui. Nesse canal eu trago segurança do trabalho direto ao ponto, em modo que você otimize seus estudos. E no vídeo de hoje trarei tópicos importantes de 5 NRs, aqueles que eu considero os mais importantes, com destaques. Vamos ao vídeo, ok? Tá imperdível. Iniciando, o primeiro destaque aqui é sobre a NR1, que inclusive alterações passaram a vigorar recentemente. O primeiro destaque importante é que o PGR ele deve conter no mínimo quais documentos? Quais? O inventário de risco e o plano de ação. Você tem que lembrar disso. Os dois documentos base do PGR, aqueles são obrigatórios, inventário de risco e o plano de ação. Quanto à capacitação, quais são as capacitações previstas na NR1? São os treinamentos inicial, periódico e eventual, sendo que o treinamento inicial ele deve ser realizado antes que o trabalhador inicie suas atividades. O periódico são naqueles prazos pré-estabelecidos para a NR1 e o treinamento eventual são em circunstâncias de mudança de função, por exemplo, quando o trabalhador teve um retorno superior a 180 dias. Então são nessas situações, ok? Termos importantes e definições da NR1, que geralmente são cobrados, é que canteiro de obra tem a ver com a área fixa e temporária onde se desenvolve as operações de apoio à construção, demolição, reforma, ou seja, aquela área, guarda a palavra, fixa. Já a frente de trabalho é uma área móvel, por exemplo, ali um container pode estar sendo deslocado para ser um apoio ali, muito comum isso em construções de estrada, onde vão se deslocando os trabalhadores. Ali um exemplo nítido ali de frente de trabalho, ok? Já vi essa informação. Outro tema muito importante da NR5, que é muito cobrado, é em relação ao processo eleitoral. Esses prazos que tem que ser obedecido, você tem que estar ciente deles, tanto para provas de concurso como para a organização de uma CIPA, ok? Então, para convocar as eleições, nós temos um mínimo de 60 dias, deve ter essa antecedência. Qual é o período de inscrições? 15 dias corrido é o período de inscrições. Quanto à garantia de emprego ali, dos que se inscreveram para o processo, até a eleição eles têm essa garantia, essa estabilidade. A eleição ela deve ocorrer quando? 15 dias antes do término do mandato anterior deve ser realizada a eleição, e quando houver a participação inferior a 50% de participação dos membros, dos inscritos, na votação, então prorroga-se para o dia seguinte. Guarde essas informações, destaque importante aí da NR5, ok? Quanto à NR6, outra norma bastante importante que trata do EPI, então das competências da organização e do empregador, isso é muito cobrado. Então cabe à organização, ela tem que adquirir somente o EPI aprovado, ela tem que treinar o empregado. Além disso, ela tem que fornecer de maneira gratuita, sem custo para o trabalhador. Ela tem que registrar o seu fornecimento, pode ser e-mail eletrônico, inclusive é muito utilizado hoje em dia. Ela tem que exigir o uso, não basta só fornecer, tem que exigir. Também a organização é responsável pela higienização, bem como pela manutenção periódica, pela substituição e pela comunicação ao órgão nacional quando de qualquer irregularidade naquele EPI, ok? Cabe ao trabalhador, quanto ao EPI, ele tem que usar o EPI fornecido, ele tem que utilizar somente para a finalidade, ou seja, não pode ter um desvio de finalidade, o EPI foi feito para tal finalidade, tem que ser usada para aquela, ok? Ele é responsável pela limpeza, guarda e conservação, é o trabalhador quem é responsável. Também ele é responsável por comunicar quando extraviado, danificado. A empresa não pode ser pega de surpresa quando um EPI danificado, sendo que não foi comunicado. Então, é uma responsabilidade do trabalhador e ele também tem que cumprir o que determina a organização, ok? Em relação ao EPI. Aspectos importantes da NR15, então do percentual de insalubridade.
os percentuais de insalubridade incide sobre o salário mínimo da região, e ele é de 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio, 10% para o grau mínimo, lembrando que ele não pode ser acumulado com um percentual de periculosidade que é de 30%, ok? Não pode ser acumulado, ou um ou outro, ok? Além disso, quem é que estabelece a insalubridade? Primeiro, o instrumento é um laudo, e esse laudo deve ser emitido ou por médico ou por engenheiro, que é quem pode fazer esse laudo para que seja estabelecido esse adicional de insalubridade, perfeito? Aspectos importantes aqui também muito cobrado da NR15 é que a exposição ao calor ela deve ser avaliada pelo IBUTG. E esse IBUTG, aplicam-se duas fórmulas diferentes. Quando é sem carga solar, você usa essa fórmula menor. 0,7 temperatura de bulbo úmido natural, mais 0,3 é o termômetro de globo. Quando é com carga solar, aplica-se essa fórmula maior, que tem o TBN, aí você vai aplicar o TBS mais o TG. Então, essa fórmula maior quando é com carga solar. Então, para você gravar esse item. Outra coisa, em relação ao trabalho sob ar comprimido, ele não poderá ser superior. Se a pressão for de 0 a 1, ele não poderá ser superior a 8 horas. Se a pressão for de 1 a 2,5 kgf, então só até é permitido 6 horas de trabalho. E se a pressão for de 2,6 a 3,4 kgf, só é permitido 4 horas de trabalho. Destaques importantes que você deve gravar também, ok? Em relação à NR17, que trata da ergonomia, primeiro destaque, ela visa estabelecer os requisitos que permitem o quê? Que o ambiente de trabalho, as condições de trabalho sejam adaptadas às características do trabalhador e não o contrário, ok? De modo que seja proporcionado conforto, segurança, saúde e desempenho. Então, a organização do trabalho para efeito da NR17, ela deve levar em consideração o quê? As normas de produção têm que ser observadas, o modo de operação, a exigência de tempo tem que ser observada, não pode ser exigido um tempo ali que acometa risco ali ao trabalhador, uma pressão por um ritmo excessivo, que aqui no item D. Item E, o conteúdo das tarefas e os instrumentos de e-mail disponíveis também, eles devem ser levados em consideração, como também os aspectos cognitivos, ou seja, não pode ser, o trabalhador ele não pode ser expresso ali a uma pressão ali que o adoeça. Todos esses aspectos devem ser considerados, ok? Eu trouxe esses aspectos, espero que você tenha gostado, e se você quer ter acesso a esses e os demais tópicos cobrados nas provas de concurso de segurança do trabalho, os assuntos que realmente são quebrados, abaixo do link na descrição tem o kit de aprovação de segurança do trabalho, que é um conteúdo que eu criei esquematizado que contém os assuntos que realmente são cobrados nas provas de concurso de segurança do trabalho, ok? No mais, se você gostou, deixe seu joinha, como também seu comentário. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.